O Virou Notícia continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Luzia. Desta vez estamos recebendo Aguinaldo Campos, empresário, foi secretário municipal, vice-prefeito, e também o Hélio Pereira, que é o seu vice. Antes de mais nada, a gente lembra sempre que o intuito dessa transmissão é fazer com que você, nosso internauta, nosso leitor e sobretudo você, eleitor de Santa Luzia, escolha o seu candidato e também que você tenha acesso a conhecer as propostas de cada candidato. Aguinaldo, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Ramon, boa tarde, e a todos aí que estão nos acompanhando aí no Face, aí ao vivo do Virou Notícia. Tudo bem, Hélio, boa tarde, seja bem-vindo também, obrigado pelo convite. Boa tarde, Ramon, meus cumprimentos a todos os ouvintes aí do seu programa hoje, Virou Notícia, que é um programa muito ouvido dentro de Santa Luzia, que vamos trazer aí todas as informações que forem necessárias. Muito bem, está aqui o Aguinaldo e o Hélio Pereira. Aguinaldo, primeira pergunta, por que ser prefeito de Santa Luzia? Primeiro, Ramon, gostaria de te entregar pessoalmente o nosso plano de governo. Nós somos a primeira chapa que estamos disputando a eleição agora em 2016, que colocamos para a população já o nosso plano de governo na rua. E a pergunta que você me faz, ela é muito oportuna. Primeiro, um menino que veio para São Benedito com 2 anos de idade, conviveu com barro, conviveu com a poeira, estudou nas escolas públicas do município. Hoje, sou comerciante, casado, pai de 2 filhas, vivo do comércio da nossa cidade, do São Benedito. Entendo que tenho o dever de colocar o meu nome à disposição da sociedade. Nunca tive a oportunidade de ser prefeito dessa cidade. Sou formado em gestão pública, busquei me qualificar para exercer o cargo, caso Deus assim nos permitir, e é com essa seriedade, com esse pulso firme, com o sistema de gestão, que eu entendo que a prefeitura tem que ser governada. A prefeitura, ela não pode ser, Ramon, tá? No meu entendimento, banco para dar lucro, mas prefeitura tem que ter gestão para dar resultado, e esse resultado tem que ir de encontro ao cidadão. Aguinaldo, como conquistar a confiança do eleitor para que no dia 2 de outubro vote na chapa Aguinaldo e Hélio Pereira? Primeiro, mostrar o preparo. Segundo, mostrar propostas, que é o que nós estamos andando por toda a cidade e apresentando o nosso plano de governo. E falar para as pessoas olho no olho e falar com elas que essa cidade é viável, que essa cidade ela pode ser melhor para nós vivermos. Eu estou com 46 anos, o Hélio, 64. E o que está acontecendo? Nós estamos passando, nós precisamos de deixar essa cidade para a geração que está vindo. E eu pergunto às pessoas, o que elas querem deixar para os filhos delas? O que elas querem deixar para os netos delas que vão chegar? E isso é uma pergunta que eu faço a todo tempo e tenho certeza que a sociedade, nesse momento difícil, hoje nós estamos aí vendo a Dilma Rousseff perder o cargo de presidenta da República, né? E as pessoas estão assim, a todo momento tentando entender, né, por onde que o Brasil está passando, um caos total, desemprego, né? Os comércios fechando as portas. E o que está acontecendo com isso? Hoje nós entendemos o quê? Que essa cidade ela pode ser melhor para nós vivermos com melhora na qualidade de vida das pessoas. Sendo eleito, qual seria a sua primeira prioridade? A nossa primeira prioridade é a reabertura do Hospital São João de Deus. Possível? Vamos trabalhar 8, 12, 16 horas por dia para a reabertura do Hospital São João de Deus. A sua pergunta você faz se é possível. Sim, é possível, né? O que acontece? O hospital deve fornecedor. Se o hospital ficar fechado, o fornecedor não vai ter condições de receber. Se nós propormos a reabertura do Hospital São João de Deus, né, e chamarmos os fornecedores do hospital, né, para criarmos um cronograma de pagamento para o futuro, e darmos condições da reabertura do hospital, quem vai ganhar a população, né? O que eu não entendo é uma cidade de quase 300 mil habitantes não ter um hospital de portas abertas. Hoje,
eu encontro com as pessoas pelas ruas da cidade. Quem mora aqui no Gameleira, sai daqui para ser atendido numa única UPA da cidade. Né? E na UPA, não sou eu que estou falando, quem falou isso foi a Rede Globo, o Ministério Público, falando o quê? Que na UPA da nossa cidade morrem 3 pessoas a cada dia, em média. Né? E isso é um dado que nos deixa assim, de boca aberta, porque não há condições de nós aceitarmos uma cidade que tem várias indústrias, várias empresas, um comércio pujante, ver a sua população mendigando saúde em Belo Horizonte. Essa reabertura do São João de Deus passa também pela questão não só política, mas principalmente o diálogo com os governos de uma forma geral? Sim. E a Irmandade também, que não pode deixar de comentar? Sim, eu quero deixar bem claro que a primeira vez que tentaram fechar o Hospital São João de Deus, me parece que mais ou menos 2013 para 2014, eu fui pessoalmente ao governador Anastasia e pedi ao governador que intercedesse, junto ao secretário de Estado, Antônio Jorge, que naquele momento era o secretário, que não deixasse isso acontecer com a nossa cidade, que nós não poderíamos ficar sem hospital. O governador conseguiu um aporte de 2 milhões para a prefeitura, e a prefeitura repassou esse aporte ao hospital para não acontecer o fechamento do hospital. E isso quem interviu fui eu. Eu não era prefeito, não tinha cargo, mas uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer. Aonde eu estiver, eu vou defender a nossa cidade. Como morador de Santa Luzia, podendo fazer alguma coisa, por que não, né? Ele tem essa questão também de... O que incomoda muito a gente, afinal de contas, são quase 3 anos que não nasce uma criança em Santa Luzia. E você disse agora há pouco a questão de deixar um legado, não para nós. Eu também já estou na fase doenta, né? 42, a gente pensa muito nos nossos filhos, o futuro de Santa Luzia. Então é muito importante, por que não, esse engajamento, mesmo não estando à frente de nenhum cargo público, correr atrás, porque realmente é um absurdo a gente ter um hospital e a gente vê que todos os candidatos estão também batendo essa tecla da reabertura do Hospital de São João de Deus. Educação, na sua avaliação no plano de governo, no programa de governo que eu recebi, quais são as metas, as prioridades para a educação de Santa Luzia, Aguinaldo? Primeira coisa, melhorar os índices. Hoje, nós temos uma evasão escolar, né? De cada 100 crianças na rede municipal que começa estudando em fevereiro, no final de ano, 21 deixam a escola. Então nós temos que saber por que existe esse índice de 21% da evasão escolar. Segundo, promover eleições diretas para a direção das escolas municipais. A educação não pode ficar virando troca política. Nós estamos falando do que nós queremos para o futuro da nossa juventude, das nossas crianças. Então, não tem que ter troca de favor para ser diretor de escola. Quem tem que escolher o diretor da escola é a comunidade, é o que tem mais competência, é o que tem mais qualidade. E isso precisa ser feito. E outro desafio que nós temos é a construção de novas UMEIs, né? Porque Perfeitamente. No passado, deixaram ir embora um recurso da nossa cidade para a construção de 9 UMEIs. E com isso, o que nós temos? Nós temos hoje a nossa educação infantil toda prejudicada. Aquela mãe que sai às 5 horas da manhã da nossa cidade para ir buscar o sustento da sua família em Belo Horizonte, onde que ela deixa o seu filho? Com quem que o seu filho fica? E isso nós estamos falando da geração que está vindo. Se nós queremos uma cidade melhor, nós temos que investir na qualidade da educação, nós temos que investir na criatura humana. E educação é fundamental e é um compromisso do nosso governo investir cada vez mais no cidadão, e investir no cidadão é investir na educação. Até para a gente também abordar um tema que não tem como fugir, além de saúde, educação, segurança pública. O IBGE divulgou um dado ontem, uma estimativa de habitantes, Santa Luzia com 217 mil habitantes, uma cidade que cresce muito, às vezes de forma desordenada, e tem essa questão da segurança. É bom a gente deixar bem claro que a gente sabe até qual é a responsabilidade do gestor público enquanto municipal, o estadual e o federal, mas o que vocês trazem também, que vocês apresentam no programa de governo com relação à segurança pública, Aguinaldo? Quero falar para você, Ramon, e todos que estão nos assistindo, que segurança a gente não investe em armamento, nós temos que investir no cidadão. Então, e nós também temos que saber que segurança é um dever do Estado e não do município.
Mas nós entendemos, tá, que o cidadão, ele mora na nossa cidade. Ele é assaltado em Santa Luzia, ele é roubado em Santa Luzia. E isso acontecendo, quem está mais próximo do cidadão é o prefeito, é a prefeitura, é o vice-prefeito, são os vereadores. E aí o que acontece com isso? Nós temos que melhorar o convênio entre prefeitura e polícia militar, criar a ocupação do tempo ocioso para a juventude e nos espaços nossos das escolas municipais à noite criar oportunidade para nós fazermos a recolocação das pessoas no mercado de trabalho. Se nós temos as escolas municipais fechadas à noite, né, por que não a escola municipal não ficar aberta e essa escola ser o palco, né, do processo de recolocação da juventude ou de todo o trabalhador no mercado de trabalho? A inclusão mesmo da família dentro da escola, literalmente, né? Passa por isso também. Também, e além disso, a questão da ocupação do tempo ocioso da juventude. Eu criei o maior projeto social que essa cidade já teve, que foi o projeto Atleta da Manhã. Hoje tenho o maior orgulho de falar isso, que eu encontro com pessoas, né, que são motoristas de ônibus, encontro com pessoas que são cozinheiros, encontro com pais de família. Outro dia encontrei com um motorista e ele virou e falou assim: eu fiz parte do seu projeto, o meu filho já está com 7 anos, eu gostaria muito que você fosse prefeito, para meu filho fazer parte do projeto Atleta da Manhã. Né? Ele estava comigo do meu lado. Então, isso, o que acontece? É gratificante, é isso que faz a gente colocar a nossa cara, é isso que faz a gente trabalhar no dia a dia para querer ser prefeito dessa cidade, para querer mostrar para as pessoas que através de projeto social nós podemos melhorar a qualidade de vida de uma cidade como um todo e melhorar a segurança da cidade. Uma cidade, como eu disse, que cresce muito, uma frota elevadíssima, mais de 60 mil veículos hoje em Santa Luzia, emplacados na cidade, fora aqueles que transitam durante o dia na nossa cidade. Mobilidade urbana, acho que é um tema que também não pode ser deixado de ser comentado por vocês, candidatos. Existe algum projeto, não só para a Avenida Brasília, mas para a Avenida das Indústrias, o Centro Histórico de Santa Luzia, a questão também da mobilidade urbana, o MOVE, que muitos dizem que não move. Como é que vocês veem essa questão da mobilidade urbana em Santa Luzia? Primeiramente, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter pessoas na Secretaria de Trânsito que saibam fazer os projetos que a cidade precisa. Nós temos uma Avenida Brasília hoje que os comerciantes estão pagando muito caro, porque a Avenida Brasília não teve uma revitalização. E o que nós temos na Avenida Brasília hoje, colocaram as gaiolas do MOVE no lugar errado, fizeram uma sinalização que ninguém consegue entender como é que uma sinalização daquela é aprovada, aquilo ali é caso de justiça, né? E como a avenida está dentro do nosso município, quem vai pagar o preço, além do cidadão, quem vai pagar a conta é a prefeitura. Né? E o que acontece com essa situação? Nós entendemos que temos que ter pessoas capacitadas e competentes na Secretaria de Trânsito para fazer os projetos, para fazer a cidade movimentar. Com relação ao MOVE, qual que é o grande problema? Do São Benedito até o centro de Belo Horizonte melhorou muito. Mas o grande questionamento é da estação do São Benedito, né, até o Palmital, da estação do São Benedito, por exemplo, até o São Cosme, até o Conjunto Cristina. E olha, no Cristina C, lá não tem ônibus que leva as pessoas do Conjunto Cristina C até a estação. Então o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos colocar uma pessoa que vai ser responsável no sistema de transporte público para conversar diretamente com a comunidade. E essa pessoa vai conversar diretamente com a empresa para buscar o diálogo, o que pode ser feito para melhorar esse transporte. Porque eu entendo, né, que o transporte, ele não é de uma empresa, o transporte não é da prefeitura, o transporte tem que atender a qualidade de vida do cidadão. Você imagina, o cidadão sai daqui 5 horas da manhã para ir trabalhar em Belo Horizonte, ele consegue chegar na casa dele às 8 horas da noite. Esse cidadão, a grande realidade dele, ele é um cidadão que ele não consegue nem sequer dar atenção, talvez, à sua família, porque ele fica mais tempo dentro do ônibus do que na sua própria casa acordado durante a semana. Ele já chega no serviço cansado. Antes mesmo de pegar o serviço, já chega cansado, né? E a regularização do transporte alternativo, o Aguinaldo pode falar muito bem também, porque está no planejamento. Porque o que nós entendemos é o seguinte, que o transporte interno, né, quem dá a concessão é a prefeitura para o transporte interno. E essa concessão, você chama a empresa e fala, olha, tem bairros da nossa cidade
que passa um ônibus 8 horas da manhã, o outro 14 horas. Nós queremos que essa linha funcione de 30 em 30 minutos. Ah, para mim não dá, é prejuízo. Não é prejuízo, então você vai entregar essa linha para a prefeitura e a prefeitura vai fazer uma nova licitação, tá, com o transporte alternativo. Então, a prefeitura tem todo o poder para fazer isso, né? E isso é necessário ser feito, é necessário ser repensado o transporte. Eu não estou aqui para condenar nenhuma empresa, eu não estou aqui para condenar nenhum trabalhador, mas eu estou aqui para defender aquilo que a população espera. Né? A população espera um transporte de qualidade e isso é o dever do prefeito, é o dever da equipe do prefeito. E essa dignidade tem que ser dada à população. Você pega uma pessoa, compra ali na Avenida Brasília, no supermercado, e até chegar em casa, ele paga todos os pecados. Quem mora na Vila Santo Antônio também tem esse problema, porque ele não dispõe desse transporte. E aí, como que ele chega com aquela compra toda pesada? Então, isso é que nós temos que rever e já, como o prefeito está falando, nós vamos estar colocando e olhando com os olhos para a população. E o outro detalhe, tenho conversado, outro dia conversando com a Associação dos Motoboy de Santa Luzia, existe uma possibilidade da gente criar, né, um mototáxi. Né? Mototáxi que é usado em várias cidades do interior de Minas, né? E não é usado em Santa Luzia. O próprio táxi lotação, né? O táxi lotação pode ser usado na nossa cidade também. Então nós temos que fazer as pessoas andar, nós temos que colocar as pessoas nas vias de acesso do comércio da nossa cidade. Até né? para que ela tenha acesso ao comércio local e fomentar o comércio local para que o dinheiro gire na nossa cidade. Porque às vezes hoje é mais fácil você pegar o carro e ir a um shopping da região Nordeste do que ir estacionar na Avenida Brasília, por exemplo, que é quase impraticável. E o que acontece? Nós estamos perdendo o quê? Emprego, estamos perdendo renda. Se o cidadão sai daqui e vai comprar em Belo Horizonte, ele deixou de comprar no comércio aqui. Se ele deixou de comprar no comércio aqui, nós deixamos de empregar mais. Né? Nós deixamos de criar mais segurança, nós deixamos de entender mais o investimento na família. Então, isso nós vamos perdendo. Então, isso precisa ser revisto e cada vez mais criar o acesso do cidadão à nossa cidade. Ainda falando em mobilidade, é uma questão que a gente também está abordando com os candidatos, RODAP em Santa Luzia. Entra prefeito, sai prefeito e a gente sempre vê só a RODAP que detém a concessão do transporte público coletivo em Santa Luzia. Vocês pretendem também esse diálogo, de repente rever essa licitação, essa questão da RODAP, para que a população tenha um pouquinho mais de condição de usar aquele transporte que não é nada de graça, afinal de contas, paga-se hoje uma passagem até muito cara. Bom, o transporte está licitado. Né? O que nós temos que fazer, o que eu entendo, é chamar a empresa, criar esse departamento na prefeitura que vai cuidar exclusivamente do transporte coletivo nosso interno, e chamar a empresa para conversar. Se nós entendermos que a empresa não está tomando as medidas que nós estamos apontando, né, aquilo que vai de interesse da população, o contrato tem que ser revisto. Né? Não existe contrato que consiga perdurar, que esse contrato não vai do interesse ao coletivo. Né? E a empresa de ônibus ela tem que entender, a RODAP, que ela está aqui para prestar um serviço para o coletivo, né? Prestar um serviço para o cidadão da nossa cidade. O Hélio também, assim como você, é uma chapa formada por empresários. Existe alguma proposta, algum projeto para fomentar não só o comércio local, mas sobretudo atrair novas indústrias, novos investimentos, o empresariado e também as indústrias? Como é que vocês pensam, como é que vocês pretendem trabalhar essa questão? O Hélio, ele foi secretário de Indústria e Comércio do nosso município. O Hélio foi o presidente da Associação Comercial e Empresarial da nossa cidade. O Hélio é uma pessoa preparada, equilibrada e esse assunto, né, eu entendo, conheço, mas o Hélio domina melhor do que eu. Então, eu gostaria que o Hélio falasse desse assunto, até mesmo para as pessoas entenderem que nós temos uma chapa que é qualificada, uma chapa que é preparada e está aí para enfrentar os desafios do futuro da nossa cidade. Isso aí é para mostrar que nós queremos olhar a cidade dois em um. Nós dois usarmos o nosso conhecimento, nosso aprendizado durante toda essa vida
para a gente pôr em prol da sociedade. Falo com você, Ramon, que é muito gostoso a gente falar sobre empreendedorismo. Mas, como o prefeito acabou de falar no princípio, primeira coisa que uma grande empresa para vir para Santa Luzia, ela pergunta: como vai a saúde? Tem hospital? Não tendo hospital, você já está alijado daquela reivindicação. Então, essa reabertura do hospital é primordial. Segundo, nós temos aqui vias que hoje, uma ligação com a grande região metropolitana, que nós somos privilegiados. Só que tem um detalhe: a Avenida Beira-Rio, hoje é uma via que está ligando a 381 ao centro da nossa cidade. E ela hoje é estadual. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é procurar o governo do estado, DR, e municipalizá-la. Por quê? Nós não podemos ter outras pessoas tendo o domínio dentro da nossa cidade. Nós que temos que tomar as atitudes. E o empreendedor, quando chega ali, ele tem que ficar ouvindo duas regras. Isso não é bom para a cidade, não é bom para o empreendedor. Então, isso nós vamos estar fazendo. Inclusive, dentro dos empreendimentos que estão ali na avenida programados, já estão sentindo dificuldade. Então, nós vamos resolver essa parte. Na questão de buscar novas empresas, primeiro, nós temos que recuperar as empresas que estão aqui dentro. Nós temos hoje a ThyssenKrupp, que já teve 800 funcionários. Hoje tem 30. Então, eu e o Aguinaldo, nós vamos procurar a diretoria da empresa em São Paulo e mostrar para eles por que eles estão desativando. Nós sabemos que é o momento da recessão, mas nós temos que buscar ajuda junto ao governo do estado e também aos nossos parceiros, como o senador Anastasia, como os deputados federais que estão lá em Brasília, que são nossos parceiros estaduais também, exatamente para a gente poder estar prevalecendo na cidade e dela não ser mais uma cidade dormitório. Nós temos que hoje desenvolver, que estava no nosso planejamento anterior, do Distrito Industrial Barreiro do Amaral, onde tem uma área de 5 mil metros quadrados, que nós podemos estar recebendo muitas empresas. 5 milhões? 5 milhões de metros quadrados, onde nós vamos receber muitas empresas. Lá, quer queira, quer não, o Rodoanel vai passar por lá. É hoje ou amanhã, mas vai passar. Então nós já temos que pensar no desenvolvimento. Seria um outro distrito industrial em Santa Luzia. Distrito industrial, que vai ser privilegiado por ter um Rodoanel passando exatamente no centro. Então, isso tudo que está se colocando é um planejamento. O segundo planejamento, que o prefeito também falou, de abrir as escolas e à noite transformar essas escolas municipais, junto com o Senai, junto com o Instituto Federal, em aprendizado e qualificação das mãos de obras que tem dentro do município, que nós podemos estar melhorando para o reaproveitamento dentro da própria cidade. Porque hoje nós temos 50 mil pessoas que saem de Santa Luzia para trabalhar em outros lugares. Tem gente de Contagem que atravessa 2 cidades para trabalhar em Santa Luzia. Exatamente. Essa questão da mão de obra qualificada. Por isso é que eu falo com você, que nós temos que rever e qualificar. E isso é tão fácil, é tão palpável, que está nas nossas mãos. E nós temos o Senai aí, que é competente e suficientemente qualificado para colocar essas pessoas na área empresarial. Muito bem, a gente está quase chegando ao final da entrevista com o candidato Aguinaldo Campos e também o vice, o Hélio Pereira. Aguinaldo, queria falar agora sobre diálogo com o Legislativo luziense e também, ao mesmo tempo, a expectativa da chapa para a composição na Câmara de Santa Luzia. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que o diálogo é tudo. O nosso plano de governo, ele foi formatado, nós fizemos mais de 70 reuniões com a comunidade. Em toda a comunidade que eu fui, em todas as ruas que eu conversei, eu pedi a cada líder, a cada pré-candidato a vereador que era no momento,
que não tirasse o brilho dos presidentes da associação comunitária. O vereador tem que entender que ele está lá para fiscalizar e legislar. E tem que entender que o presidente da associação comunitária é importante dentro do processo da sociedade. Então, o diálogo nosso com a Câmara Municipal vai ser um diálogo transparente, vai ser um diálogo onde quero mandar projetos para a Câmara que vai beneficiar a sociedade, não a mim, tá? E isso quero deixar bem claro, esse diálogo vai ser constante. Mas, porém, temos que mostrar para os vereadores que virão, né, que esses vereadores têm que pensar num tempo mais moderno, têm que saber ouvir melhor a comunidade, têm que saber ouvir melhor toda essa população que hoje implora, né, por ter uma Câmara Municipal mais decente. Tivemos aí o último episódio da Câmara Municipal envolvida na máfia do lixo, não é isso? E quero deixar para você bem claro, na nossa chapa, todos os candidatos a vereadores, tá, não tem nenhum envolvimento com a máfia do lixo. Eu falo para você que da Câmara Municipal eu tenho uma vereadora que me apoia, que é a Luísa do Hospital. Tá? E os outros candidatos nossos são todos candidatos que nunca tiveram cargo eletivo. Qual que é a expectativa de composição, número de cadeiras? Vocês trabalham nisso também? Nós temos a oportunidade de fazermos de 5 a 7 cadeiras na Câmara Municipal de Santa Luzia. De 5 a 7 cadeiras. De 5 a 7 cadeiras. Já gostaria também de agradecer a participação, muita gente participando com a gente aqui também da nossa transmissão ao vivo. E gostaria, Aguinaldo, que você já deixasse a mensagem para o internauta do Virou Notícia, mas sobretudo aquele que acompanha, que te apoia e aquele que vai decidir no dia 2 de outubro o melhor para Santa Luzia. Antes dele Sim? terminar, eu vou te dar uma interrompida, que nós não podemos esquecer que nós temos que estar preocupados com os funcionários da prefeitura. Que você sempre tem lembrado muito bem. É até uma falha aqui do mediador, do apresentador, embora hoje eu não esteja aparecendo aí, mas está até na pauta, que eu fiz uma colinha, justamente não foi perguntado. Ainda bem que você abordou esse assunto. Servidor, o funcionalismo público, Aguinaldo, o servidor efetivo de Santa Luzia. Como é que vocês pensam também tratar esse servidor efetivo e a questão de repente, abrir concurso público? Como é que vocês pensam sobre isso? Quero deixar bem claro. O servidor efetivo ele tem que ser valorizado. O servidor efetivo ele tem que ser ouvido dentro da prefeitura. E aí nós temos que pegar as áreas como área de saúde, área de educação e fazermos concurso público. É necessário fazer. Como eu falei, na educação hoje, para você ser diretor de escola, você tem que apoiar o candidato a prefeito. Você tem que apoiar quem está no poder. Se você não apoiar, você não vira diretor de escola. E aí, quem paga a conta é a sua família. Por que a sua família paga a conta? Às vezes manda um diretor para a escola que é bem intencionado, mas talvez não tenha o preparo que a sociedade precisa, que a educação precisa no momento. Então, nós já deixamos bem claro, no nosso governo, vamos fazer eleição direta para diretor de escola. Tá? E deixar bem claro, tá, que o servidor público, ele anda muito chateado. Por que ele anda muito chateado? O servidor público que aí está, ele não tem direito de se expressar. As pessoas hoje estão desmotivadas. Por que eles estão desmotivados? Olha, existe um processo eleitoral na cidade. O cidadão é servidor público. Ele não pode expressar em quem que ele quer votar. Ele é obrigado hoje, a grande realidade, tá, a colocar o citru no carro dele para pedir voto para o atual prefeito que está aí. Olha, me desculpem, isso não é papel de cidadania. Eu fui para as ruas querer eleições diretas. Eu fui para as ruas para ter um país democrático, para buscar a democracia. Agora, um cidadão que defende a sua família, que é servidor público, não tem direito de expressar o seu voto ou colocar no seu carro a bandeira que ele quiser, ele é ameaçado, isso nós não podemos aceitar. Caso sendo eleito no nosso governo, nós temos que ter a sensibilidade que todas as pessoas têm direito de se expressar, todas as pessoas têm direito de definir o caminho que quer seguir. Isto é democracia. A gente não pode viver numa Santa Luzia do coronelismo.
Tem pessoas que para ir no evento tem que tirar foto de todo mundo e mostrar e provar que está indo no evento. Tem funcionários recebendo lista para colocar o endereço e a placa do carro para colocar o CITRU. Ó, vocês vão me desculpar, isso é caso do Ministério Público investigar. Né? Então, essa cidade nós não queremos. Nós queremos uma cidade que o servidor público seja respeitado, que o servidor público seja incentivado, né? E que esse servidor público enxergue princípio, meio e fim. E o que faz ele enxergar isso? É a valorização. É você entender que ali ele tira o sustento da sua família. Então, o cargo de servidor público não pode ser trocado como cargo de político. Agora sim, é uma boa abordagem, que não podia faltar essa... Para você ver como é que nós dois caminhamos... A sintonia está... Nós estamos julgando igual o tempo Pelé e Coutinho, nós estamos tabelando. Isso, eu falo para você, é o seguinte, nós vamos fazer, o Aguinaldo tem colocado, nós vamos fazer o concurso público, vamos fazer uma política de cargos e salários, para ter a valorização e treinamento para os funcionários da prefeitura. Porque isso foi demonstrado nesse período que eu estive dentro da prefeitura, que as pessoas que trabalhavam com a gente, nós fazíamos treinamentos com a nossa equipe e todos eles saíram satisfeitos e colocando dentro de toda a cidade. Isso é muito importante. A sua mensagem final também, aproveite a oportunidade aí ao vivo para poder se dirigir ao seu eleitor. Eu agradeço aqui a oportunidade e tanto eu como o Aguinaldo estamos aqui nos colocando nosso nome para apreciação da população. E de coração, somos todos Aguinaldo e queremos colocar o nosso nome nessa apreciação e que o juízo do dia 2, que as pessoas nos avaliem e nos dê essa oportunidade. Porque só dessa forma que nós vamos mostrar que eles são a razão do nosso ser. Eu quero aqui agradecer a todo você que está nos acompanhando, agradecer a você que acredita na nossa proposta, agradecer a você que tem nos recebido na sua casa, abre o portão com aquele sorriso e nós estamos conversando olho no olho. Quero agradecer a você que tem ido no nosso espaço 45, né, que nós estamos fazendo todas as noites. Quero convidar você para que na próxima segunda-feira, às 20 horas, você esteja conosco na Praça da Juventude, onde nós vamos oficializar o nosso plano de governo e entregar para toda a sociedade. E quero falar para você, quero pedir a você uma oportunidade, a oportunidade para governar a nossa cidade. Essa cidade que aqui nasci, que aqui me criei, que aqui crio a minha família. Essa cidade que eu vi o hospital funcionando, o Hospital São João de Deus, que lá o meu pai fez cirurgia, a minha filha ficou internada por 7 dias no hospital e a minha filha se recuperou. Eu quero trazer esse hospital de volta para a nossa cidade. Eu quero voltar aos carnavais da nossa cidade. Eu quero fazer uma cidade onde o desenvolvimento, tá, cria projeto social para a população. Então, eu quero investir em você, no ser humano, na qualidade de vida. Quero falar para você que quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu ficava agachado 2h30, 3h30 da manhã, na fila com meu pai e com a minha mãe para conseguir uma consulta na nossa cidade. Eu passei por isso, e coisa que você passa até hoje. E quero diminuir essa desigualdade. Quero colocar nos postos de saúde um atendimento onde você não tem que enfrentar essa fila 3h30, 4 horas da manhã. Então, o que eu preciso é de uma oportunidade para administrar a nossa cidade e mostrar para você que essa cidade pode ser muito melhor para que todos nós possamos viver juntos. Muito obrigado. Muito bem, gente. Está aí a entrevista, portanto, com o Aguinaldo Campos e também com o Hélio Pereira. Agradecemos mais uma vez a participação deles aqui nessa entrevista pelo jornal Virou Notícia. E o nosso intuito é esse. Como eu disse no início da nossa transmissão, é de apresentar as propostas, apresentar os candidatos e dar aos candidatos a oportunidade para que eles apresentem as suas propostas. E no dia 2 de outubro, e aí sim, cada eleitor faça a sua escolha. O nosso muito obrigado mais uma vez. E ao Virou Notícia, o jornal que pensa como você, acompanhando também as eleições 2016 em Santa Luzia.